Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Antes da gente iniciar nossa atividade de hoje, eu quero convidá-los para acessar todos os links que estão aqui na descrição desse vídeo, que são links das minhas orientações anteriores. Assim. O encontro de hoje, essa orientação de hoje, na verdade, é uma orientação complementar à orientação de número 9, em que eu falo do arquétipo da Grande Mãe. Então, se você ainda não leu, é só buscar o link abaixo da orientação número 9, que eu falo do arquétipo da Grande Mãe, numa produção que foi realizada em PDF. O que você vai encontrar nesse arquétipo? Nesse arquétipo, nesse link, você vai encontrar que a Grande Mãe são aquelas personagens que têm como motivação principal o gerar e o conservar. A Grande Mãe ela é marcada por uma grande autossuficiência e nós não devemos resumir as personagens da Grande Mãe, a gente não pode resumir esse arquétipo a uma figura bondosa, como geralmente a mídia e principalmente a televisão nos mostra, assim. Pelo contrário, a Grande Mãe é aquela figura arquetípica que nós vemos em filmes e muitos espetáculos de teatro, que é capaz de tudo para defender os seus filhos. Ela é capaz das maiores atrocidades. A Grande Mãe ela é regida pela lei de sangue, que é contrária à lei do herói. Lá nesse PDF, eu faço algumas indicações de textos do dramaturgo Lorca, que é um dramaturgo espanhol, que foi um dos dramaturgos que mais falou sobre o arquétipo da Grande Mãe. Lá também, nesse PDF, orientação 9, eu também cito 2 filmes, para quem tiver curiosidade de investigar esse arquétipo. Um dos filmes é A Excêntrica Família de Antônia, é um filme, se não me engano, do final da década de 80, mas é um filme bastante interessante. E o outro filme é um filme brasileiro chamado Zuzu Ângel, que é baseado na história real da estilista que teve que lutar no momento de ditadura militar pelo direito dela de enterrar o seu próprio filho. Direito esse que foi negado. E também cito nesse PDF da Grande Mãe, que você pode ler, sobre as mães pretas do período de escravidão que eram obrigadas a amamentar os filhos das mães brancas. Assim. Então, assim, a gente tem uma série de referências nesse PDF. Mas essa personagem ela é tão interessante, eu gosto tanto dela, que hoje eu trouxe um convidado, que é o Alex Moleta. O Alex Moleta é diretor, é dramaturgo, é ator. E o Alex Moleta, ele realizou a dramaturgia de um espetáculo, O Caso Severina, que foi produzido e montado pela Companhia Fraternal Malas e Malas Artes, é isso, né, Alex? A Fraternal Companhia de Arte e Malas Artes. Companhia Fraternal de Artes e Malas Artes. Ele escreveu esse texto, O Caso Severina, também baseado numa história real. Antes da gente entrar no assunto da Grande Mãe do Alex, com o Alex, sobre o caso Severina, eu quero registrar aqui que o Alex também tem um canal no YouTube que se chama Mais Vídeo Mundo, que na realidade tem uma série de orientações sobre produção audiovisual com mídias alternativas e principalmente através de celulares. Assim. Canal esse onde eu aprendo muito e tenho utilizado muito para as produções aqui do Vocacional. Então vamos lá. Alex Moleta, a minha primeira pergunta antes de começar, como eu tenho vários vocacionados super jovens, a minha primeira pergunta para você, antes da gente entrar no caso Severina, é como foi a sua iniciação no fazer teatral? Lá, quando talvez você fosse adolescente, eu não sei, mas como foi a sua iniciação no fazer teatral? Bom, primeiramente quero agradecer o convite do Sérgio aqui de estar participando desse processo. É muito legal, assim, eu gosto muito de partilhar, de compartilhar processos de criação. Porque eu acho que a gente só aprende desse jeito. Eu só aprendi observando e acompanhando o processo de criação de outras pessoas. Eu acho que a obrigação nossa é também partilhar do nosso processo.
Não, o teatro, para mim, na verdade, apareceu tarde, né? A primeira peça de teatro que eu assisti, eu tinha feito teatro no colégio, assim, no SESI, na oitava série, sétima série, em virtude de um professor de literatura, professor Zé Roberto, mas eu não tinha dimensão do que era o teatro. A primeira peça de teatro profissional que eu assisti foi com 18 anos. E assim, eu assisti a peça de teatro numa semana, na semana seguinte eu já estava matriculado num curso de teatro em São Paulo, que na época era o curso Emílio Fontana. E eu trabalhava em indústria química, eu era técnico em eletrônica e tal. E a partir daí, assim, aí minha vida mudou, né? Aí eu comecei a estudar teatro, comecei a participar de tudo quanto era oficina, workshop. Depois desse período que eu estudei no colégio Emílio, na escola Emílio Fontana de teatro, aí eu me inscrevi na Fundação das Artes e foi lá que eu tive a minha primeira formação em teatro, né, habilitação em artes cênicas na turma de 94. E depois disso eu participei da segunda turma da Escola Livre de Teatro Santo André. Aí lá na Escola Livre de Teatro eu optei por dramaturgia. Até então a gente, depois que a gente se formou na fundação, a gente criou um grupo de teatro e começou a produzir as próprias peças assim. Mas eu me interessei muito por dramaturgia e quando apareceu a Escola Livre de Teatro com turmas novas e tinha um curso de dramaturgia lá, a Simone foi fazer o curso de direção e eu fui fazer o curso de dramaturgia. E a partir daí foi um aprendizado enorme, assim, que a gente continua até hoje, sempre fazendo cursos, trocando experiências e trabalhando com várias pessoas. Legal. O Alex, agora vamos direto lá para o caso Severina. Você Vamos lá. pegou uma história verídica de uma mulher de 44 anos, do sertão de Pernambuco, mãe de 5 filhos, que foi acusada de pedir a morte, de encomendar a morte do próprio pai, né, do avô dessas crianças, assim. Então, assim, na realidade, eu queria que você só comentasse um pouco de como foi esse processo de apanhar um caso real e fazer uma leitura arquetípica dele, assim, transpô-lo ou estampá-lo nessa figura arquetípica da personagem da grande mãe. Bom, essa notícia ela veio nas minhas mãos por intermédio do Edinaldo. Ele leu, um certo dia ele leu, ele tem mania de ler notícias de jornais e colecionar as notícias que ele acha que pode virar peça de teatro. É um projeto pessoal dele que chama Do Fato ao Ato, que é pegar um fato real e transformar num ato teatral. E aí, quando ele me apresentou essa matéria de jornal, assim que eu li a matéria, eu falei, nossa, isso dá uma peça de teatro mesmo. Porque a notícia era de uma matéria de 2011 e falava do julgamento de absolvição de uma mulher, na época de 45 anos, que tinha mandado matar o pai a facão, né? Usando o facão do próprio pai. Então, aquela notícia foi muito impactante, porque a princípio a gente olha e fala, nossa, que mulher terrível. Mas aí depois a matéria ela vem desdobrando e aí vem mostrando os motivos de ter levado ela a fazer isso, né? Ela, desde os 9 anos, ela era violentada pelo pai. E ela teve 12 gestações com o próprio pai ao longo de 35 anos. E dessas 12, 5 filhos acabaram vingando, digamos assim, né? Os outros morriam assim que nascia ou antes de nascer. E aí essa mulher passou essa tragédia, né, durante toda a vida dela. E ela aguentou firme. Ela só decidiu matar o pai quando o pai quis pegar a filha dela, de 11 anos também. Então foi nesse momento que ela se estampou na grande mãe e foi aí que ela decidiu, não, eu vou dar um basta nisso. Ela não tinha coragem de dar um basta quando era com ela. Mas aí vem a estampagem da grande mãe. Quando o pai quis pegar a filha, né, a filha dela com ele, aí ela falou, não, agora é hora de parar, né? Se eu não cortar o mal por aqui, isso vai continuar. E eu não quero que aconteça com a minha filha o que aconteceu comigo. Então, quando eu li essa matéria, eu falei, nossa, aqui é uma tragédia. E assim, uma tragédia de formato grego, assim.
A partir daí, a gente começou uma longa pesquisa dos autos do processo e uma pesquisa mitológica e arquetípica dessa grande mãe. E, paralelamente, a gente foi unindo as duas coisas através de um espetáculo narrativo, porque a gente sabia que ia ser muito difícil dar conta de uma história tão trágica desse jeito de forma dramática. Então, a opção que a gente teve foi de escolher a linguagem épica através da narração e aproveitar o momento exato do julgamento. Então, a peça se passa durante o julgamento, né? E durante o julgamento a gente acaba descobrindo tudo o que aconteceu na vida dessa mulher. Entendi. E durante esse processo de pesquisa, assim, qual foi a sua imagem? De onde você partiu para a construção do texto, assim? Qual foi você falou de várias imagens impactantes, mas A imagem geradora, né? qual foi a mais simbólica, assim? O que Por incrível que pareça, a imagem simbólica para mim foi a imagem do facão sujo de sangue. Então, diante de toda a notícia trágica, de tudo que aconteceu, que a gente sabe que é terrível, mas a imagem geradora do espetáculo para mim sempre foi a imagem do facão sujo de sangue, porque a Severina pediu para os matadores que matassem o pai dela com o facão dele. Então, isso era tão específico e trágico que eu falei, não, vamos partir daqui. E aí, dramaturgicamente, a gente começou a trabalhar as várias versões daquele facão. Então, a estrutura da peça é essa. A gente usa o facão para contar a história de todos os personagens. A mãe que morria de medo do facão, o pai que tinha o facão como extensão do ego dele mesmo, né? E era um facão de herança na família. A filha que tinha ódio do facão, temor e ódio do facão. Os filhos também que morriam de medo do facão. Então, o facão era a representação daquele universo machista e representação daquele universo opressor e trágico, né? Então, foi a imagem geradora do facão que desencadeou todas as versões, né? E, inclusive, foi o facão que permitiu o crime ser descoberto, porque o criminoso matou com o facão e, no mesmo dia, vendeu aquele facão no bar, na própria vila. E, através desse facão sujo de sangue, a polícia chegou na Severina. Então, ficou tudo ligado ao facão. E aí, pra gente, foi muito legal, porque essa imagem era muito forte, muito emblemática, muito simbólica. E como a gente sabia que cada personagem tinha uma relação com esse facão, então, a partir daí, o facão ele meio que estruturou a narrativa nesse sentido. e na relação dramaturgia e atuação, né, que foi a Mirtes, né, quem interpretou a Severina. A Severina. Como que foi essa interação com a atriz que dá corpo a essa personagem tão forte? Esse processo, na verdade, assim, ele foi um processo um pouco longo, porque a gente tinha que tomar muito cuidado como é que a gente ia apresentar essa história, né? Para não dar a impressão errada de nenhuma interpretação que de repente prejudicasse a imagem tanto da Severina ou que fosse benevolente com o pai que foi morto. Então, a princípio, a gente tinha uma ideia de trabalhar com 3 Severinas, são 3 atrizes no grupo, né? A Giovana, a Maria Siqueira, a Giovana Arruda, a Maria Siqueira e a Mirtes Nogueira. E a gente ia trabalhar com 3 Severinas, uma Severina da infância, uma Severina da fase adulta e já uma Severina da fase mais madura, que é quando ela decide matar o pai. Só que como a peça ela trabalhava muito essa questão da narrativa, do processo penal, e ela não seguia a ordem cronológica, então tinha hora que mostrava uma cena antes, uma cena depois, tal. Aí a gente percebeu que estava começando a ficar um pouco confuso cronologicamente e confuso em termos de personagens. E então a gente teve essa preocupação de falar, não, vamos eliminar as 3 Severinas, que seria talvez mais fácil e mais coerente visualmente, por exemplo, para falar da fase da infância, ter a Giovana fazendo,
Para falar da fase adulta, ter a Maria fazendo, e para a fase mais madura da personagem, de repente ter a Mirtz fazendo. Seria mais lógico. Mas aí a gente percebeu que ia ficar muito fragmentado e talvez gerasse certa confusão no entendimento de quem é quem, independente da caracterização, do figurino, da iluminação e tudo mais. Então aí nós mudamos isso e colocamos somente 2 personagens fixos. O pai, né, que quem faz é o Ayman, e a Severina, que quem faz é a Mirtz. Eles são os únicos personagens fixos. Os outros 3 atores dividem 4 personagens cada um. Tá? Então aí a gente tem somente... E a Mirtz faz a Severina mesmo na infância. Né? Porque aí a gente estabeleceu uma coerência estética, assim, uma lógica estética. Né? Os 2 personagens principais ficam fixos e todos os outros atores do elenco revezam todos os papéis. E foi a partir daí que a gente começou o processo de construção. Né? Mas, por exemplo, em relação a Mirtz, ela tinha cenas que era muito difícil dela fazer, assim, pela situação mesmo. Né? E aí a gente percebeu também que como esse assunto de violência, de violação, de estupro em família é mais comum do que a gente imagina, porque aí o elenco começou a descobrir histórias de pessoas conhecidas, de pessoas amigas e tal, e aí a gente percebeu como esse assunto atingia as pessoas de uma forma muito impactante, assim. Então aí também a gente tinha esse cuidado de falar, pô, se a gente vai tratar desse tema, a gente tem que ser mais sensível às vítimas, né? Então a gente teve esse cuidado. A Mirtz também, a Mirtz ajudou muito na dramaturgia, porque às vezes a Mirtz falava, não, eu acho que ela não pode falar isso, ou eu acho que ela não falaria isso dessa maneira, e a gente foi encontrando uma voz para as personagens a partir desse processo de criação. Tá. A última pergunta já, tá vendo? Nem vai doer. A última pergunta é assim, eu tenho vocacionados e vocacionadas, a maioria deles entre 15 e 20 anos, e por a gente estar no momento de pandemia, assim, a gente está produzindo alguns pequenos textos, alguns textos curtos, algumas dramaturgias curtas, porque é uma forma da gente discutir o que é cena, é uma forma da gente discutir o que é estética, o que é teatro, o que é personagem, mas a partir da construção dramatúrgica, né? Que é aí o primeiro passo para a montagem de um espetáculo. Você como dramaturgo, assim, a gente percebe que os adolescentes possuem certa timidez em alguns momentos, ou certo medo, certo receio de se revelar a partir da sua escrita. Todos nós enfrentamos essa dificuldade de acesso virtual, essa dificuldade de produzir, né? Assim, enfim, de acessar mesmo, né? Estamos num período muito difícil. É isso, assim, o que você diz aí para os meus vocacionados que estão começando a escrever nesse momento e nessa dificuldade enorme, assim, de atuarmos numa região periférica? Bom, o que eu acho mais interessante é o que eu procuro aplicar na minha vida mesmo, assim. Para mim, escrever é uma terapia, assim. Escrever é uma necessidade. E aí, justamente, eu uso a escrita para colocar os temas que, de repente, tá na minha cabeça e eu não consigo dialogar direito. Então, eu acho que a escrita, ela serve para isso, assim, para a gente mexer naquele espinho de peixe que está preso na garganta, que você não sabe como tirar. É através da escrita que você consegue tirar esse espinho da sua garganta. E eu acho que mesmo que o tema seja complicado, seja difícil, eu acho que para quem quer escrever, né, eu acho que tem que usar a escrita para lidar com isso, refletir sobre isso. Porque eu gosto tanto da escrita? Porque, para mim, a escrita é a capacidade de empatia, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E aí é o cuidado que a gente tem que ter com a escrita. A escrita não tem que ser somente a nossa visão. Quando a gente vai escrever, a gente tem que refletir sobre a nossa visão, mas o principal, eu acho, é você conseguir se colocar no lugar do outro. E também encontrar aquela outra visão. Da onde que vem o conflito? Da onde vem
qual é a origem da questão que você está querendo colocar. E essa é a parte mais difícil da escrita, eu acho. Mas é um caminho longo, assim, e eu acho que a gente só aprende a escrever lendo e escrevendo. Não tem outra fórmula. Você pode fazer vários cursos de escrita, pode assistir vários vídeos falando sobre escrita, mas você só aprende quando você escreve e vê se você conseguiu ou não aquilo que você queria. Então é um processo uma curva de aprendizado muito longa, mas eu acho que a gente tem que investir, e se o seu desejo é escrever, escreva. Não deixe para amanhã, não deixe chegar o momento certo para você falar, não, eu não estou maduro para falar sobre esse tema. Fale sobre esse tema. Quando você estiver mais maduro, fale novamente sobre esse tema, sobre uma ótica diferente. Mas assim, não deixe para amanhã para falar de algo que está te incomodando agora. E pela experiência que eu tenho, toda vez que eu escrevo sobre algo que realmente me incomoda, a escrita sai melhor. Eu falo com um pouco mais de propriedade, né? Então, geralmente, quando eu quero escrever algo que não pertence muito a mim, que está meio distante, ou que eu, sei lá, eu não tive tanta intimidade para tratar, geralmente a escrita ela é mais superficial, né? Agora, quando eu pego algo que me incomoda, que está presente, que faz parte das minhas inquietações, geralmente é um texto mais contundente, é um texto que às vezes tem algo a dizer, né? E eu acho que é por aí que vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir a intuição de vocês. Se aquilo está incomodando, tire de dentro de você e coloque no papel. E aí, com a orientação do Sérgio, você vai conseguir dar um caminho. A outra coisa, assim, quem escreve precisa muito de olhar de fora. Então, quem escreve precisa de alguém que leia e diga, nossa, isso aqui está interessante, ó, e não entendi o que você quer dizer. Porque a gente pensa coisas que na hora de escrever sai diferente. Entendeu? A gente não consegue dominar essa coisa de você escrever exatamente o que você está sentindo, né? Porque são emoções. E a escrita passa pelo raciocínio. Então, você precisa muito de um leitor para dizer para você o que você está escrevendo. Porque muitas vezes a gente acha que está muito claro no papel e de repente não está. Agora, o processo de escrita, de aprendizado é esse, né? E a gente tem que seguir esse caminho aos poucos mesmo, né? Legal, Mas Alex. eu acho que é isso que tem para dizer. Legal. Quero te agradecer, né? Na realidade, assim, é muito importante para os jovens. A gente sabe disso, né? Eu comecei a fazer teatro com 15, 16 anos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu só tinha contato com a dramaturgia por meio da revista Esbate, que saía Eu uma vez também. por mês, que a gente Era o comprava, único lugar que tinha texto de teatro, na verdade, né? a gente comprava no sebo, assim, né? Naquelas livrarias alternativas, e a gente lia, ficava muitas vezes com vontade de conversar com o autor e tudo, mas a impressão que a gente tinha é que o autor era uma figura sagrada, assim, que a gente nunca conseguiria ter acesso a eles. Hoje, Uhum. graças à internet, graças a esse momento tão tecnológico, a gente A consegue. informação está ao nosso alcance, né? E a informação e o contato está ao nosso alcance, né? Você quer Ah, falar? inclusive, Sérgio, inclusive assim, eu acho que como é um grupo fechado, eu acho que seria interessante, se o pessoal tiver a oportunidade, ler a peça do Severino, né? Então aí eu vou te mandar o texto em PDF, né? Legal. E você disponibiliza para eles e tem a vinheta da peça tá no YouTube. Eu acho que é interessante vocês lerem para saber um pouco desse universo que a gente acabou de falar, porque você ouvir falar, mas aí a hora que você vê no texto, aí o entendimento muda, né? Mas então eu mando para você em PDF e você disponibiliza aí pro pessoal também. Não, legal. Então eu fico aguardando esses links, porque aí eu já coloco aqui também, aqui na descrição desse vídeo que a gente está produzindo. Eu coloco para ele. Beleza. Quer falar do Mais Vídeo Mundo para a gente encerrar? Então, Que o é Mais Vídeo, ouvir. o Mais Vídeo Mundo, assim, é um canal de educação, cultura e audiovisual, né? Como tem o meu trabalho muito ligado ao audiovisual e o trabalho da Simone muito ligado à educação, a gente reuniu essas duas coisas para criar vídeos para ajudar as pessoas a produzir vídeos melhores, a produzir videoaulas, ajudar
nesse processo de compartilhar os seus saberes. Então, a gente tem lá uma série de videoaulas falando sobre aplicativos de criação audiovisual com smartphone de graça. A gente também tem uma série de vídeos falando sobre aplicativos para utilizar nas salas de aula virtuais, né? Utilizando ferramentas do Google, que são todas de graça também, né? E a gente faz também bastante vídeo de tutoriais, vídeos sobre como gravar melhor, como capturar áudio, como capturar imagem. Então, a gente procura compartilhar esse conhecimento técnico aí que a gente veio acumulando ao longo do tempo. E se você se interessa por esse conteúdo, se inscreva lá no canal, né? Ative o sininho para receber os novos vídeos e por lá a gente se comunica, beleza? Então, Alex, obrigado, viu, pela Valeu, participação. obrigado a vocês e muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Bom Até a voo. próxima.